Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai explorar uma verdadeira mudança de paradigma, viu? Sabe como a sociedade geralmente vê a recuperação de uma dependência? Como uma daquelas lutas binárias, na base da pura força de vontade heróica. Ou o cara é forte ou é fraco. Mas as fontes em que vamos mergulhar hoje, baseadas no trabalho incrível do pesquisador Pericles Emmerman, simplesmente quebram essa visão romântica. Elas mostram a recuperação não como uma linha reta e chata, mas como uma geometria dinâmica, uma reinvenção pessoal fascinante. Vamos lá? Para começar a entender essa nova lente, imagina a seguinte cena com a gente. Você está na beira de um abismo gigantesco. Mas calma, não é aquele buraco escuro e aterrorizante, tá? É tipo um desfiladeiro banhado por uma luz magnética, onde cada pedrinha ali na beirada brilha com uma história própria. E exatamente ali, bem na beirada desse precipício da dependência, dá para escutar duas vozes super distintas sussurrando conselhos totalmente opostos sobre como atravessar. São exatamente essas duas vozes que vão guiar toda a nossa exploração de hoje. Bom, parte 1. O abismo da dependência e a realidade neurobiológica desse território. Para sobreviver a essa travessia, a gente precisa primeiro dar ouvidos à voz mais pragmática desse abismo, sabe? Aquela focada 100% na sobrevivência imediata. E para isso, é absolutamente crucial estabelecer a nossa base, a abstemiologia. É um nome complicado, eu sei, mas a ideia é simples. Ela não estuda a doença ou vício em si. Na verdade, é a ciência rigorosa que observa quem já superou a dependência. Ela mapeia exatamente como a sobriedade funciona, como se estrutura e, a parte mais difícil, como ela se mantém de pé, dia após dia. É literalmente a engenharia por trás da superação. E olha, não estamos falando de fraqueza moral ou falha de caráter de jeito nenhum. As dependências são transtornos neurobiológicos crônicos. Ponto. A substância altera fisicamente a estrutura do cérebro e meio que sequestra aquele nosso sistema interno de recompensa. Então pensa bem, para uma mente alterada desse jeito, ouvir aquele conceito gigantesco e pesado de nunca mais vou fazer isso na vida soa como uma sentença de morte. O cérebro entra em curto-circuito na hora. É um fardo vitalício e tão abstrato que é simplesmente impossível de ser processado no auge do problema. O que nos leva à parte 2. A sobriedade fragmentada e a poderosa tática do só por hoje. É exatamente por causa desse peso insuportável do nunca mais que a mente cria uma tática de sobrevivência, a fragmentação. Em vez de surtar com o resto da vida, a meta vira só as próximas 24 horas. Fatiar os dias assim tem um objetivo muito claro: calar o que as fontes chamam de fatos cognitivos permissivos. Imagina que é o pior e mais irritante advogado do mundo morando dentro da sua cabeça. Esse cara tenta achar qualquer brechinha no contrato para justificar um gole. Tipo, hoje choveu, o trânsito estava um inferno, ou, poxa, já tô há 3 meses limpo, provei que tenho controle, né? Fatiar o tempo basicamente demide esse advogado, limitando o espaço de defesa dele só pro dia de hoje. Mas, e quando a crise bate fisicamente? As fontes trazem uma ferramenta neurocientífica que é um verdadeiro divisor de águas: o protocolo de 10 minutos. Sabe quando vem a fissura? Aquela tempestade química urgente no cérebro? A ideia não é travar uma batalha épica para o resto da vida. É olhar para o relógio e prometer esperar 10 curtíssimos minutos antes de tomar qualquer decisão. Como o pico dessa crise química é muito rápido e intenso, fatiar o desespero nessa fração minúscula de tempo ajuda o indivíduo a sobreviver àquele pico agudo sem ceder o impulso. E entender esses pequenos recortes de tempo ajuda a gente a mapear o que chamamos de saltos abstemiológicos. Porque, veja bem, uma recaída quase nunca é um tropeço do nada numa sexta-feira. É uma aceleração silenciosa. Começa lá na segunda, quando a pessoa falta ao grupo de apoio dizendo que está muito cansada. Aí na quarta, passa na frente daquele bar antigo porque é o caminho mais rápido. Na quinta, manda um alô despretensioso para os velhos amigos. E aí na sexta, acontece o que a família jura que foi uma super surpresa, mas que a ciência chama de recaída inconsciente. A mente foi cedendo terreno passinho por passinho, dias antes de consumir de fato. Agora vamos para a parte 3, o perigo da sobriedade seca e a questão da exaustão. E aqui a gente precisa bancar o advogado do diabo rapidinho. Se fatiar os dias mantém a pessoa viva e longe do vício, isso já não seria vitória completa? A resposta é não exatamente. Viver dessa fragmentação de sobrevivência no longo prazo esconde o perigo de uma sobriedade ilusória, a famosa sobriedade seca. Focar só em não consumir a substância gera uma exaustão absurda. A pessoa até para de beber, mas vive estressada, irritada por um fio.
É literalmente como segurar uma porta super pesada na pura força dos braços para impedir que um monstro entre, mas sem nunca usar o tempo ganho para construir uma parede de concreto ali. Uma hora, não tem jeito, os braços vão cansar. E é aí que entra a parte 4, a sobriedade mandelbrottiana e a geometria fractal da recuperação. Lembra daquela segunda voz na beira do abismo que a gente falou no começo? A voz do matemático poeta? Pois é, para escapar daquela prisão exaustiva de ficar só segurando a porta, ela propõe usar a magia da geometria fractal. A sobriedade mandelbrottiana é um aceno ao pioneiro dos fractais, e a ideia aqui é brilhante. Não importa o quanto você desume numa imagem fractal, o padrão inteiro se repete lá dentro daquela pecinha minúscula, ou seja, a mesmíssima honestidade usada para recusar o primeiro gole começa a ser aplicada no casamento. A disciplina para evitar lugares perigosos entra na organização das finanças. Esse microcosmo das decisões diárias acaba refletindo a macro-jornada de uma vida inteira mais saudável. E a grande virada de chave acontece bem aqui. A gente passa da sobriedade fragmentada, que, olha, é absolutamente vital no começo, mas é focada na pura sobrevivência e em ficar segurando aquela porta, para essa sobriedade mandelbrottiana. É um modelo muito mais fluido, sabe? Focado na presença, em construir uma casa interna tão rica, tão integrada, preenchendo de verdade aqueles buracos existenciais, que aquele monstro lá fora simplesmente perde a força. Ele deixa de ser relevante. Avançando para a parte 5, a cegueira da ciência e a opacidade técnica. As fontes trazem uma denúncia bem pesada sobre como a gente vê esse processo todo. Acontece que a sociedade e a ciência sofrem de uma miopia profunda chamada opacidade técnica. A medicina mais tradicional é completamente apaixonada por dados que dá para quantificar, né? Planilhas frias de Excel, questionários de sim ou não. Só que tentar espremer uma experiência humana imensamente complexa dentro de estatísticas rígidas acaba falhando miseravelmente na hora de capturar a verdadeira textura emocional e a essência do que é se recuperar de verdade. Essa desconexão é muito gritante. A ciência vai lá e mede o número frio de dias sóbrios, mas a verdadeira batalha invisível acontece quando alguém passa 40 minutos agonizantes, no meio da madrugada, encarando a geladeira aberta, suando frio. Aí a pessoa vence a guerra mental. Fecha a porta e vai dormir. No dia seguinte, para o sistema, isso virou só um dia a mais uma planilha de Excel. A ciência documenta recaídas enormes e barulhentas, claro. Mas e o silêncio de um domingo acordando sem ressaca? Ou um pai reconstruindo a confiança de um filho depois de anos? Isso, infelizmente, não cabe numa tabela. É exatamente por isso que, olhando por essa lente fractal, o próprio conceito de recaída ganha uma dimensão muito mais transformadora. No modelo antigo, um deslize zero contador traz uma vergonha terrível e parece que apaga tudo que a pessoa fez de bom. Mas na visão geométrica, um tropeço é visto com muita compaixão e inteligência. Ele vira um ponto de reorganização. A mente analisa o que deu errado, ajusta as rotas, absorve o aprendizado e a estrutura toda se expande de novo, só que agora muito mais forte e resiliente. O que nos guia para a nossa última etapa, parte 6, a sobriedade incorporada. Esse aqui é o grande horizonte de todo esse esforço monumental, a sobriedade incorporada. E o que define esse momento não é marcar um X no calendário há 10 anos, mas sim uma mudança completa de identidade. A luta diária simplesmente cessa. Sabe aquela força nos braços para segurar a porta? Acabou. A pessoa não é mais alguém lutando ferozmente contra a vontade de usar uma substância. Aqueles vazios antigos foram preenchidos com propósito real, com vida. A sobriedade deixa de ser uma ação exaustiva que a pessoa tem que fazer e se torna pura e simplesmente quem ela é. Inabalável. E para encerrar a nossa exploração de hoje, a gente quer deixar uma provocação. Se o universo inteiro de uma recuperação tão complexa e grandiosa está contido numa batalha silenciosa de 40 minutos na frente de uma geladeira, uma grandeza que os números frios ignoram, então para pensar com a gente. Quais outras microvitórias invisíveis nas lutas diárias das pessoas ao nosso redor nós estamos falhando miseravelmente em notar e celebrar? Quantos heróis silenciosos cruzam o nosso caminho todos os santos dias sem a gente nem perceber? Fica aí a reflexão para vocês. Continuem curiosos, continuem aprendendo e a gente se vê na próxima análise.